Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, uma palestra aqui do nosso canal do Lar Irmã Zarabatana. A todos que estão presencialmente aqui no auditório da nossa casa, nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rose Campos, para aqueles que não me conhecem, sou colaboradora da nossa casa. E na noite de hoje vou trazer uma reflexão sobre um tema de ordem bastante prática. Vamos falar sobre o dinheiro. Mas antes eu gostaria de convidar a todos para que fizéssemos uma singela prece inicial. Então peço a todos que fechem por uns instantes os seus olhos, respirem profundamente, puxem assim uma respiração daquelas que enche o coração, o peito, chega a subir o ombro com tanto ar. Retenham um pouquinho o ar, respirem, vamos deixar lá fora os problemas do dia a dia, as preocupações. E nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo ao Mestre Jesus que esteja aqui com todos nós, que envolva-nos em suas bênçãos, suas luzes, que permitam que os nossos amparadores, nossos anjos de guarda, espíritos que se interessam por nós, estejam aqui ao nosso lado, nos auxiliando também, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos aproveitar ao máximo as reflexões da noite e que, dando continuidade depois, ao final da palestra, a sessão presencial corra da melhor forma possível e que nossos irmãos e irmãs que estejam assistindo através do canal do YouTube, que aproveitem também e, em seguida, acessem a um dos passes virtuais, um dos links dos passes virtuais e façam também, então, desse momento, um momento mais completo de conexão com as possibilidades de contato com essas boas energias que o mais alto nos entrega. Que seja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a toda a falange de Irmã Zarabatana que aqui se encontra nos apoiando nesse momento. Que assim seja e com a graça de Deus. Bom, meus amigos, essa reflexão de hoje, ela se deu, a minha ideia de falar sobre esse tema, falar sobre o dinheiro, em função até de uma conversa que eu tive recentemente com algumas pessoas, em que nós falávamos a respeito do quanto é ainda tabu para muitas pessoas, o quanto que o tema do dinheiro ele é um tema olhado por um viés muito negativo. E ficamos conversando e eu fiquei depois refletindo a respeito e fiquei pensando assim, puxa vida, o dinheiro como meio... Bom, nós vamos falar isso, vamos chegar lá no dinheiro como meio. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma coisa. Pesquisando sobre esse tema, eu encontrei uma mensagem do Espírito Meimei, psicografado pelo Chico Xavier, que eu achei muitíssimo interessante. E então eu resolvi trazer essa mensagem para compartilhar com vocês o conteúdo dela e vou desenvolver então a minha linha de raciocínio a partir do conteúdo dessa mensagem. Vamos a ela. Bom, não está passando? Estranho. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Agora sim. Agora sim. Estava faltando o teclado. Desconectar aqui uma peça aqui da apresentação. Bom, a mensagem se chama Oração por Dinheiro. Mas eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela deveria se intitular A Oração do Dinheiro. E logo vocês vão ver o porquê. Vejam se eu não tenho razão em função do conteúdo dela. Bom, texto do Espírito Meimei, psicografada pelo saudoso Chico Xavier, está contido no livro Abençoa Sempre. Vamos a ela. Bom, começa assim. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. É o dinheiro falando com o Senhor.
Olha só que interessante. Por que me atribuíres o dever de premiar o suor e sustentar o bem como recurso neutro da aquisição? Ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas, as criaturas, me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Vejam bem que é o dinheiro que está comentando, falando com o Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine a mente dos homens para que não lidem com ele dessa forma, aprisionando, escravizando, alimentando apenas ilusões, mentiras, sendo utilizado para comprar prazeres e também consciências. Diz o dinheiro. Eu noto com mais nitidez a minha própria tarefa cada vez que eu escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre eu estou preso. Preso aonde? Preso, amealhado, guardado dentro dos cofres, né? Sem estar circulando em favor, em prol de tantas coisas às quais ele poderia atender. Diz o dinheiro: que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina, Senhor, aos que me guardam sem proveito, que eu, o dinheiro, sou o sangue do trabalho e do progresso. Ou seja, é aquele que circula nas veias. O que é o sangue? Aquilo que circula nas veias para manter vivo. Eu sou o sangue do trabalho e do progresso. Sou o sangue da caridade e da cultura. E ajuda-os, Senhor, ajuda essas criaturas para que eles me libertem. Coloca consciência na mente das criaturas para que me libertem, para que libertem a mim o dinheiro. E ele continua. A mensagem, essa oração do dinheiro continua. Quase todos eles me procuram, quase todos eles, as criaturas, os homens, quase todos eles procuram estar contigo, Senhor, através da oração nos templos a que abraçam, sejam os templos de que religião for. Então diz o dinheiro: dize-lhes, Senhor, a todos os homens e mulheres, a todas as criaturas, dize-lhes na prece que eu sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, diz o dinheiro na oração, um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhado a um imposto público, para que algo dissesses e recomendastes que fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo que estava sendo cobrado por César. Se reportavas ao tributo e não a mim, o dinheiro. E julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, diz o dinheiro. E esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabes, Senhor, que eu também sou de Deus. Muito interessante. Então, ao invés de oração por dinheiro, vocês concordam que seria a oração do dinheiro? É o dinheiro tendo a sua conversa com Deus, com o Senhor, com Cristo, ele fazendo um apelo ao mais alto para que o mais alto coloque no coração dos homens um pouco mais de inteligência no trato com ele próprio, porque ele foi
desprezado e amaldiçoado, como se ele, o dinheiro, fosse o mal. E, na verdade, o dinheiro, ele é neutro. E ele é, como diz aqui nesse texto, ele é instrumento, ele é ferramenta para o progresso, para o crescimento. Sem o dinheiro, vamos imaginar como que nós hoje, no nosso planeta, quanto do nosso desenvolvimento, quanto daquilo que nós, enquanto sociedade, já conseguimos conquistar, estaria prejudicado se não fosse aquilo que foi conquistado através do dinheiro, através da movimentação financeira, aquilo que o dinheiro investe e implementa através, por exemplo, do desenvolvimento da ciência, tanta coisa que é descoberta em prol da saúde, graças ao dinheiro, graças àquilo que é investido na educação, em tantas outras coisas. O dinheiro por si só, ele não é mau. O dinheiro, ele é neutro. Ele é um meio através do qual todos nós conseguimos alcançar, conquistar, atingir as nossas metas, os nossos objetivos. Ele é um meio. A forma como ele é utilizado, essa sim é que é a questão. Esse que é o diferencial. Que o dinheiro, então, seja de que país for, ele é neutro. Se ele é bem utilizado, se ele é mal utilizado, aí sim, essa é que é a questão. Como qualquer outra das questões dos ensinamentos do Cristo. Porque até achei interessante trazer para nós, não sei se vocês sabiam, eu nunca tinha atentado para isso, é uma curiosidade. Já repararam que nas cédulas do nosso dinheiro, do dinheiro brasileiro, em letras bem miudinhas, está escrito, está grafada a expressão Deus seja louvado? No dinheiro americano também. In God we trust, nós confiamos em Deus. Em Deus a gente confia. Isso foi só uma curiosidade, eu não sabia e trouxe para compartilhar com vocês. Mas a gente, quando vai pensar, quando vai conversar, quando vai falar a respeito do dinheiro, existem tantas crenças bastante limitadoras que nos fazem ter um olhar um pouco deturpado através dessas crenças, um olhar deturpado a respeito do dinheiro. Porque, vejam só, é verdade que se a gente for pesquisar, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, há passagens em que Jesus fala, por exemplo, em que ele diz, aquela passagem do rapaz que chega até ele e fala, o que eu devo fazer para lhe seguir? E ele diz, vai, vende todos os teus bens e me segue. E o rapaz, então, como tinha muitos bens, ficou meio amuado e foi-se embora e não vendeu os bens para seguir Jesus. Jesus usou essa passagem para passar um ensinamento onde ele diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. As pessoas tomam uma frase como essa, uma passagem como essa, tão ao pé da letra e passam a colocar uma tarja para o fato, a palavra rico, riqueza, né? Um homem ser rico, uma mulher ser rica, como sendo uma coisa meio pejorativa, como se todos os ricos fossem pessoas que não têm ética ou que não têm uma conduta boa, não são boas pessoas, não têm um padrão moral, não têm valores morais. Só pelo fato de ser rico, porque se é rico, conquistou a riqueza, prejudicando alguém. São ideias, são imagens, são crenças muito deturpadas a respeito disso, a respeito do dinheiro em si. Crenças e falas, por exemplo, que tantos de nós escutam ao longo da vida, desde pequenininhos, de que dinheiro é sujo e de que dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, né? Ganhar dinheiro só com muito esforço. A gente passa a assimilar crenças tão limitantes, tão difíceis, tão duras com relação ao dinheiro, enquanto que a gente esquece de
empreender um movimento de informação, de passar adiante para todos através de processos de reflexão mesmo, de educação, culturalmente, de que o dinheiro ele é uma expressão do valor. Se, na verdade, nós aprimoramos nosso entendimento a respeito do nosso valor e do valor que a gente emprega, né, e entrega ao todo, quanto mais e quanto melhor é o nosso empenho, mais valorado ele será e, consequentemente, ele então vai ter uma resposta que vai ser concretizada, vai ser manifestada através do dinheiro, que é uma representatividade do valor. O dinheiro não é negativo. O dinheiro, ele é necessário. Sem ele, na nossa vida de relação, na nossa sociedade, a gente não vive, a gente não faz nada. Essa ideia de que o dinheiro é sujo, a ideia de que o dinheiro não é bom, essa é uma ideia muito equivocada que leva muitos de nós a viver vidas muito difíceis com relação ao trato, ao lidar com o dinheiro, inclusive ao aprender a lidar com o dinheiro, tão difícil que muitas das vezes a pessoa consegue o dinheiro e depois não sabe lidar. Não é incomum a gente ver histórias de pessoas que ganharam na loteria, por exemplo, e que não conseguiram, não souberam lidar depois com as suas fortunas. Muitos mesmo perderam tudo depois de um determinado tempo. Porque são ideias muito negativas que nossa sociedade tem, que nós temos, que nós vimos herdando através do tempo a respeito do dinheiro. O dinheiro, ele é neutro. O dinheiro, ele é um meio para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Com dinheiro, nós conseguimos não só casa, carro, a gente, né, coisas, objetos, joias e coisas materiais. Com o dinheiro, nós temos acesso a experiências diferentes, nós temos oportunidade de viajar, por exemplo, e conhecer outras culturas, nós temos oportunidade de adquirir acesso a estudos, a cursos, a livros, a informações, coisas que vão para dentro da nossa alma, que viram patrimônio da nossa alma e que não são simplesmente objetos. O dinheiro, repetindo, ele é um meio, ele não é um fim. Viver como tendo o dinheiro, ganhar simplesmente cada vez mais e mais dinheiro, e aí sim querer guardar o dinheiro e fazer do dinheiro apenas um acúmulo de posses, aí sim a gente pode se reportar à parábola do mal rico. Jesus, quando contou a parábola do mal rico, ele disse, aquele homem que só quis amealhar, só quis juntar e não fez nada com as suas riquezas. E ao não fazer nada com a sua riqueza, ele viveu mergulhado no mundo de ilusões. E quando veio a falecer, quando voltou para a pátria espiritual, se viu lá enredado nas suas dores e nas suas ilusões, porque viu que então ele havia guardado o seu maior interesse, né? Havia colocado o seu coração em algo que a traça rói e que os ladrões roubam. E não levou nada consigo, não levou valores da alma junto dele, junto do seu espírito, para quando ele fez a passagem para a vida espiritual. Viveu no mundo das ilusões. Então, essa questão dessa pegada, né, essa coisa pesada que se tem a respeito do dinheiro, que se fala muito a respeito, porque a prova da riqueza. Sim, é verdade. A prova da riqueza, ela é uma prova arriscada, mas ela não é uma fatalidade de perdição. Quantas e quantas pessoas conseguem vivenciar a riqueza aqui, hoje, atualmente, e fazem dessa experiência algo muito construtivo para si e para todos que estão em torno. E com essa riqueza, conseguem trabalhar em prol da comunidade, conseguem criar
postos de trabalho, conseguem construir, investir em projetos e coisas nos quais ele acredita realmente, e vai com a sua riqueza compartilhando, dividindo e promovendo progresso por onde quer que passa. A prova da riqueza ela é arriscada, sim, porque nessa hora é quando a gente tem aquela outra fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas por que essa fala? Por que essa colocação? Porque as criaturas, quando não é muito difícil, dentro de uma sociedade capitalista tão consumista como a nossa, a criatura se vê enredada por essa ilusão e vira, então, a se tornar escravo do dinheiro, querendo cada vez mais, se esquecendo de que a riqueza, o dinheiro, ele é elemento de progresso. E, gente, isso é em qualquer nível. Quando a gente fala a respeito da gente não saber lidar com o dinheiro, existem tantas outras questões que agora me vêm à mente que nos fazem lidar mal com essa questão do dinheiro, por exemplo. No caso, no nosso meio espírita, quando a gente fala não se deve, você tem que dar de graça aquilo que de graça recebeu. O dom da mediunidade, por exemplo, né? O trabalho da casa espírita de entregar, né, as pessoas que vêm em busca de um tratamento espiritual, não cobrar por esse tratamento. Essa é uma questão que é para lá de sabida, né? Nós sabemos, nós entendemos isso e é justo, e essa fala e essa colocação, ela é muito pertinente. Mas, paralelo a isso, uma coisa que a gente precisa comentar, seja uma casa espírita, seja qualquer outro templo, nenhum templo religioso consegue abrir as portas e manter as portas abertas se não tiver o dinheiro o suficiente para conseguir pagar todas as suas contas. Porque o nosso lar, por exemplo, nossa casa, o Lar Irmã Zarabatana, só de abrir as portas, ele já tem despesas com as quais cumprir todos os meses. E é uma casa sem fins lucrativos, então ela vive de quê? Dos donativos e vive das mensalidades, das parcelas que os chamados associados, que são as pessoas que se comprometem, né, em colaborar com a nossa casa, mensalmente compartilham, estão ali compartilhando mensalmente, colaborando mensalmente com aquilo. Só que, com o passar do tempo, e desde a época da pandemia, por exemplo, a quantidade de associados diminuiu muito, a frequência na nossa casa diminuiu muito. Uma casa como a nossa, por exemplo, se ela deixa de ter colaboração financeira, se deixa de ter dinheiro, ela não consegue manter as portas abertas. Característica do leasing, então, mais agravada, porque ele funciona num prédio onde os andares acima carecem de muita manutenção, são andares que não podem ser utilizados por problemas estruturais, mas que demandam manutenção. É um espaço físico caro e que, para ele poder existir, precisa de dinheiro. Quantas e quantas casas espíritas, quantos e quantos templos não fecham as portas porque as pessoas não colaboram com o dinheiro na medida que a casa necessita, e fica assim, todo um pudor, sabe? Não pode fazer campanha por dinheiro, não pode pedir dinheiro, não pode, porque isso está errado, porque é uma casa, né? É uma casa espírita, uma casa que tem que dar de graça, né? Não pode cobrar as coisas. Gente, isso não é uma coisa realista. Não é realista no mundo que nós vivemos. Todos nós necessitamos de dinheiro para pagar os nossos boletos. Todos nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. Todos nós precisamos de dinheiro para fazer a caridade, para prestar a caridade cada vez mais e melhor. Quando o dinheiro circula, quando o dinheiro ele é entregue, ele é colocado em circulação, mais dinheiro ele gera. Quando a gente tem mentalidades assim, eu mesma sempre fui uma pessoa, porque vim de um lar em que a minha formação
era cheia de tabus, cheia de crenças limitantes com relação ao dinheiro. Eu tenho até hoje um trabalho árduo para trabalhar essas minhas crenças, para não ter um pensamento de escassez. Graças a Deus já consegui modificar muito. Mas pensamento de escassez, gente, é uma coisa tão arraigada, ele é tão difícil, a gente precisa ter tanta atenção. Isso me lembra a história daquela pessoa que passava a vida inteira reclamando porque pagava aluguel, porque queria ter uma casa própria, porque não queria mais pagar aluguel, porque achava que era jogar dinheiro fora. Batalhou, batalhou e conseguiu. Antes reclamava cada boleto de aluguel que precisava pagar. E aí, quando comprou a casa própria, ao invés de ser muito grato e a partir daquele momento vivenciar essa experiência em toda a sua plenitude, na primeira cobrança de condomínio, de IPTU, nas primeiras contas que começaram a chegar, já começou a reclamar porque tinha conta para pagar. Veja bem, é um pensamento de escassez que fica impregnado, porque pagar conta é ruim. Pagar conta significa que a gente pode usufruir. Pagar conta de luz significa que a gente tem energia na nossa casa. Pagar conta da internet significa que a gente pode agora, nesse momento, por exemplo, estar aqui trazendo online uma palestra, gravando online uma palestra, trazendo depois, colocando num canal para ser acessada, trazendo aqui através da tecnologia para ser passada num telão aqui no auditório da nossa casa. Mas para tudo isso é preciso dinheiro. E as pessoas têm muito pudor em falar de dinheiro. As pessoas, sabe, olham atravessado quando ouvem alguma coisa. Eu me lembro uma vez, no nosso grupo do Facebook do Lar Irmã Zarabatana, há um tempo atrás, quando nós postamos a respeito veio, né, foi feita a postagem com a conta bancária, com o Pix, acho que foi com o Pix e a conta bancária do Lar Irmã Zarabatana, para que as pessoas pudessem, então, à distância, né, fazer o depósito das suas mensalidades e das suas colaborações, das suas contribuições. Eu me lembro de uma pessoa vir me perguntar assim, muito espantado, mas na casa de vocês cobra dinheiro para poder as pessoas frequentarem e, enfim, né, ter acesso à casa? Ao que eu respondi, não, a gente não cobra dinheiro. As pessoas colaboram porque elas sabem o quanto é importante. E sem o dinheiro, nem a nossa casa, nem casa nenhuma funciona. E nas coisas mais simples. Gente, as pessoas que estão aqui presencialmente, se forem utilizar aqui o banheiro, por exemplo, vai encontrar um banheiro limpo, higienizado, papel higiênico, papel toalha, sabonete. Essas coisas custam dinheiro. Tudo custa dinheiro. O dinheiro não é ruim, ele não é mau. O dinheiro é um meio para que a gente consiga alcançar um fim. Nosso entendimento de valor, a nossa postura de valor diante da vida, aquilo que nós fazemos, por exemplo, há pessoas que procuram trabalho porque querem o dinheiro, querem trocar as suas horas de trabalho durante aquela semana para depois, no fim do mês, ter na mão o dinheiro. Se esquecendo de que, às vezes, está entregando ali a alma para uma coisa que não gosta de fazer. E, às vezes, em contrapartida, se fosse buscar alguma coisa onde conseguisse colocar real valor daquilo que ela traz dentro do seu coração, empregando o seu real valor, entregando o que ela tem de melhor, o valor daquelas horas que ela está empregando, enquanto ela faz o seu sacro ofício, não um sacrifício do trabalho, e sim um sacro ofício, um ofício sagrado, o valor vai ser outro. E quando o nosso valor é outro, o nosso valor é percebido. Quando o nosso valor é percebido e quando o que a gente faz tem valor, é justo, digno e honesto cobrar por ele. Perceber o valor que nós temos, batalhar por melhores colocações, batalhar por um novo trabalho, um novo local, que vai então dar a nós o valor devido por aquilo que a gente entrega. O próprio mercado de trabalho se encarrega de valorar aquilo que a gente entrega. E os que são
profissionais liberais, as pessoas que trabalham, né? E que dão valor e entregam o seu melhor valor, essas pessoas podem e devem cobrar, porque tem valor. O dinheiro é a manifestação do valor. E as pessoas que vão em busca daquele valor que está sendo entregue devem entender que esse valor precisa e é justo que ele seja cobrado. Então, cada um de nós vai lidando com o dinheiro de uma maneira mais leve ou mais pesada, achando que o dinheiro é mais uma coisa perniciosa e pesada e difícil e má, ou um meio importante, de valor, através do qual a gente consegue não só o nosso sustento, mas também movimentar valores, compartilhar, dividir, promover o nosso envolvimento com projetos com os quais a gente se envolve, que a gente gosta, que a gente acredita. A gente pode promover a caridade, a gente pode, como está ali descrito na oração do dinheiro, né? Movimentar, ao invés de ficar guardado dentro dos cofres, como um sepulcro caiado, poder circular, promovendo progresso, promovendo o bem, o bem-estar, e não só em alguns momentos do ano, como na época do Natal, como em campanhas específicas, o tempo todo nas nossas vidas. Ao invés de pensar na parábola do mal rico, eu vou fechar essa nossa reflexão de hoje falando de uma personagem que está no Evangelho que eu gosto muito, eu simpatizo muito. Vou fechar com o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu na árvore para conseguir ver Jesus passar. Jesus o vê no alto da árvore e fala: Zaqueu, desce e vai preparar a tua casa, que hoje eu vou pernoitar lá. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, a partir daquele contato com o mestre, envolvido naquela energia maravilhosa, diz: Senhor, a partir de hoje eu divido a minha riqueza, vou dividir o que eu tenho, a minha riqueza, para distribuir com aqueles que não têm, e se eu houver prejudicado a quem quer que seja, eu vou compensá-lo com o quádruplo daquilo que eu houver prejudicado. E Jesus diz assim: olha só que maravilha, né? Está aqui uma pessoa que olhou para as suas possibilidades e encontrou uma maneira de viver de forma a ser salvo. O que significa ser salvo? Trazer para o seu próprio espírito um ganho moral, algo que a traça não rói e que o ladrão não leva. Aquilo que o mal rico da parábola não conseguiu ver e que, quando então fechou os olhos para a vida material e acordou na vida espiritual, lá só amargou as dores da sua ilusão. Já Zaqueu, ainda em vida, conseguiu enxergar uma possibilidade maravilhosa de viver, usufruir da sua riqueza em prol dele próprio, da sua evolução, do seu progresso, e em prol do próximo, do outro, do todo. Enfim, dinheiro não é mal. Dinheiro não é um fim. Dinheiro é um meio. E Zaqueu conseguiu descobrir isso e deixou esse exemplo para nós. Um meio de crescer, ele próprio crescer e evoluir. E um meio de ajudar a elevar progresso e evoluir tudo que estava em volta dele. Vamos terminar então essa nossa reflexão dessa forma e agradeço mais uma vez a todos pela paciência, pela companhia e espero que possamos refletir cada vez mais e melhor a respeito do dinheiro e como é que nós estamos lidando com o dinheiro nas nossas vidas. Muito obrigada, uma boa noite, que Jesus abençoe a todos.